Oi, tudo bom com vocês? Mais um papo fora do eixo, já que há algum tempo a gente não conversava com alguém. E dessa vez eu estou falando diretamente aqui em São Paulo, eu vou falar com a Espanha, com o Fernando Baeta, um amigo que mora lá agora e vai contar um pouco da sua trajetória, desde aqui do Brasil, né, até lá. Vamos convidar o Baeta para entrar na brincadeira. Vamos ver, entrar, Baetinha, vamos ver aqui, eu faço o convite. Vamos lá, Baetinha, onde está você? Aqui, convidar. Vamos lá, convidado, aceita aí. Só clicar, boa noite, opa. Olá, Tudo bom, me Baeta? Tô escuta? vendo, eu estou te ouvindo, Sim, mas não estou vendo te vendo. Dá uma virada na vamos sua ver. câmera para o seu lado. Câmera. Opa, você está Ah, me vendo? espera. Uhum. A hora sim. Aí se faz tempo, meu amigo, tá Muito bom? bem. Ô, Marcial, nossa senhora, anos. Bom, já faz 7 anos que eu tô aqui, né? Agora em maio faz 7 anos. Faz tempo que a gente não se vê. A gente só via falar que você estava por aí, né? Itália, Espanha, uma loucura, né? Pandemia no meio. Escuta, Fala. legal esse bate-papo contigo, porque é improviso total, né? Por isso que eu falo, é um papo fora do eixo, é uma tranquilidade, aqui a gente Totalmente fora do eixo. não tem roteiro, não tem nada, a gente só tem que acompanhar o tempo do Instagram, o resto a coisa vai, né? E você tá bem, assim, tá onde você tá agora? Na sua casa? Agora eu tô aqui em casa, em Tarragona, tá? Essa semana eu comecei um trabalho em São Vicente de Hortos. São Ah, Vicente de Hortos fica a 15 quilômetros antes de Barcelona, né? Entre Tarragona e tá. Barcelona, tá? Localizando, Tarragona está 100 quilômetros ao sul de Barcelona, Tá. tá? Quer dizer, para quem não sabe, Espanha, né? O estado catalão, não é isso? Para quem não sabe, é importante Catalunha, saber, né? exatamente, tá? Legal, legal. Catalunha tem 4 províncias: Tá. Tarragona, Barcelona, Girona e Lleida, né? Lérida. São as 4 províncias de Eu Barcelona. Cada uma dista 100 quilômetros da outra. vou fazer uma pergunta por ignorância. O pessoal de Sim. Barcelona, da sua região, é espanhol ou é catalão? Bom, isso é uma confusão aqui. Eu não sou independentista, tá? Meu Tá, pai era de Barcelona, meus avós eram de Teruel, tá. né? E foram muito, muito pequenos para Barcelona e se casaram em Barcelona. E meu pai nasceu ali em 1911, né? Esse movimento independentista, eu não sou independentista, eu sou republicano, tá? Eu acho assim que a monarquia está totalmente ultrapassada, não tem nada a ver. Então eu sou republicano, né? E Tá. o movimento independentista também é republicano, tá? Mas eu acho que unidos somos mais fortes Sim, sim. do Apesar de todas que, do as que, diferenças são importantes, né? claro, 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 Diferenças de. exatamente. Você vai no País Basco, por exemplo, que queria independência também, no norte da Espanha, eles têm 3 províncias na Espanha e mais 4 na França. Sim, Então eles consideram o País Basco como 7 províncias, né? sei. Todo o sul da França era a Catalunha francesa, é a Catalunha francesa. Eles também falam catalão. Desde Andorra, o idioma oficial em Andorra é catalão, Tá, né? Também se fala, até na Sardenha, na Itália, se fala catalão, tá? sei. Porém, o catalão é parecido com o português. Fala bom dia, cadeira é cadira, e assim Sim, vai, né? Tem muita coisa. É uma mistura de uns 6, 7 idiomas. Fala assim, por favor, s'il vous plaît, s'il vous plaît, em francês, s'il vous plaît. Então é muito sim, parecido, né? sim. Que vaya bien em espanhol, em italiano, que vada bene, em catalão, que vais bem, que vais bem. Então é muito parecido com o português também, né? Se você acostuma a ouvir, é fácil de entender. Né, no início da pandemia, Baeta, foi muito engraçado. Eu peguei uma série espanhola de um professor de uma escola pública de Barcelona e que usava os mestres da filosofia para explicar situações, né, para os alunos, né? E no primeiros 5 minutos da coisa eu não entendia nada. Eu fiquei pensando, mas isso aí não é espanhol, né?
Aí eu comecei a prestar atenção e aí, durante a coisa eu fui entendendo mais. Uma outra palavra, outra escapava que eu não conseguia perceber. Mas o contexto ajudava, né? E eu achei muito interessante. O catalão tá para o espanhol, assim como o napolitano tá para o italiano. São muitos apóstrofos, assim, muita letra. Como o português tá para o mineiro para o português, né? Tá. Com palavras cortadas, repõe com ai, oi, repolho com alho e óleo. Então o catalão é abreviado, né? Como o mineirês. Legal, legal. E você está bem adaptado aí, né, Fernando? Você está bem adaptado. Olha, eu, tanto na Itália como aqui, eu, assim, eu ponho na minha cabeça, se eu estou na Itália, eu sou italiano. Se eu estou aqui, eu sou espanhol, tá? Tá. Eu comento isso com o pessoal. É legal você estar aqui não como turista, né? Ah, Você pega o carro, você vai e faz. Eu vivo como um cidadão espanhol, né? Mona, não sei se você sabe, outro dia eu mandando uns WhatsApps para a Band News, o André Coutinho, acho que é o André Coutinho, do programa Partiu Band News, e falou assim, onde sim. está Tarragona? O que é Tarragona? Que você sempre escreve, eu não sei o que é. Aí eu falei, legal, vou te falar. Tarragona é a Roma espanhola, tá? É, com a história do Império Romano, que tem história muito antes disso, mas no ano 216 a.C., Tarragona foi um acampamento militar romano para se defender dos ataques que vinham de dos esqueci, vinha pelo norte da Espanha, os cártagos, que invadiam pelo Sim. norte da Espanha, então eles montaram aqui um acampamento para poder se defender dos ataques dos cártagos, né, de Cartagena. E no ano 14 a.C., o imperador era o filho adotivo do Júlio César, Augusto César. Ele, Tá. né, voltando da guerra do norte ainda, que durou muito tempo, ele estava doente e parou em Tarragona, que já era uma cidade romana, né? E um Tá. médico de Tarragona curou o Augusto César. E ele, em homenagem a isso, viveu por 2 anos aqui e transferiu a capital do Império Romano para Tarragona. Então nós já fomos a capital do Império Romano, tá? Boa. E, e Espanha, aqui passa uma Portugal, estrada, Itália são fantásticas de história, né? putz, é espetacular, sabe? São 2000 e tantos anos de história, né? Diferentes assim. Passa uma estrada aqui que se chama Via Augusta, em homenagem a Augusto César, né? Tá. E essa estrada vai de Cádiz até Roma, são 3.000 quilômetros, né? Passa pelo sul da França, passa por todo, né? E quem do Rio Branco, tá? E ele, acho que é de Narbonne, tá? E uma vez no Ah, torneio de veteranos de Búzios, a gente jogou contra o time do sul da França de Narbonne. Ali se fala catalão, é? né? Em Carcassonne, esqueci o nome da cidade, tem o Perpignan, que tem o time de Perpignan, Famoso. estava quase caiu para a segunda divisão francesa, né? Sim. Assim, ali se fala, seria a Catalunha francesa, se fala catalão também no sul da França, né? Legal. Bom, me conta um pouquinho. Eu sei que muita gente conhece você com bandeirinha, né? Mas as pessoas Uhum. não sabem que você foi jogador da Federal, você foi, depois você formou em outras coisas, você se formou profissionalmente, né? Conta um pouco esse início, para a gente poder chegar depois aí no fim, que é onde você está na Espanha, na famosa Olha a Federal. Aí, ó. Federal aqui. Então, na verdade, por que eu fui para o rugby, né? É, Eu era, sabe, como é que eu cheguei no rugby? Cara, meu pai queria que eu fosse engenheiro, tá? E, putz, eu sou péssimo em exatas, péssimo, né? E fui para Federal, entrei na Federal para fazer mecânica. O problema é, eu passei do primeiro para o segundo ano com DP de física, né? Beleza, isso no colegial, né? Chegou no segundo ano, eu estava indo mal em todas as matérias. E um professor, que eu acho que eu não vou entregá-lo aqui, depois eu entrego, falou, ó, quem for jogar rugby está aprovado comigo, né? ah, Um professor de eletricidade, tá? Depois eu falo o nome dele. E eu falei, pô, tá. legal, vou jogar rugby, né? E foi a única matéria que eu passei, eu repeti em todas as outras. Aí eu fiz o segundo ano de novo, ia repetir de novo, aí eu saí da escola, fui pro objetivo, porque não dava, não conseguia. Exatas, eu sou sinestésico, né? Exatas para mim é Ah, uma coisa surreal, né? ah, Eu vou falar baixinho aqui, o professor era o Fritz, que era o capitão do time. tá. Porra, tem que entregar.
São 40 anos É, atrás, não tem problema. eu comecei em 78. Aliás, como é que você acha que nasceu a Federal? Você tem ideia ou não? Não, não lembro. Eu lembro que jogava, e a gente Bom, jogava em 76, 77, mas não lembro não. Realmente não a lembro. Federal nasceu A em gente só, março. a gente só hum, falava que era a única escola pública que jogava, né? A única escola pública que tudo estudava como era. Bom, a Federal ficava na Alameda Notman, de Omar Novaes, hoje em dia. Ah, Tá? Ali era a escola federal. E não tinha onde fazer educação física, então eles usavam a atlética da medicina, da USP, na rua Arthur tá, Azevedo, tá, e fazia ali. E o pessoal da federal fazendo educação física, correndo, via a medicina treinar. Né? entendi. Aí você perguntou, o que é isso? O que é isso? Né? Aí o Bill Rames, que viu esse interesse da garotada, e falou, opa, então vamos fazer um time de rugby de vocês aqui. Né? E o Bill foi o nosso fundador, ele foi o criador. E desde que começou, ele colocou o Paulinho como técnico. O Paulinho era pediatra e jogava Sim, na medicina. sim, Né? Paulo Roberto de sim. Carvalho. Nosso único treinador. E assim que nasceu a Federal. Foi graças ao Bill Rames, o querido Bill Rames, que foi presidente da BR. E, Né? e o Paulinho faleceu alguns anos depois, né? Em década de 80, 90, não foi Sim, isso? faleceu faz acho que uns 8, 10 anos ou mais até, não me Não, recordo não, bem, né? foi, Mas, foi na década de 90 mesmo. Década de 90. Eu ouvi falar apenas então, depois, né? O Paulinho teve uma sim, doença sim. que ficou, A Federal já ficou bom. nem existia mais quando ele morreu, né? Não Não, teve não. essa lacuna, assim. Ele foi assistente do. Não sei se você lembra do treinador da seleção de 78, Vitor, um argentino muito grande, segunda linha, e ele foi assistente, e eu trabalhei com o Paulinho nessa época, né? A gente morria de rir, Oh, que porque o legal. Paulinho era super exigente da gente, em Um cima da grande gente. cara, meu. É, Nossa, um grande cara. Putz, sem palavras, cara. O Paulinho, ele, nossa, se dedicava muito a federal, rugby, arbitragem, né? Ele sim. era árbitro, né? E, então voltando ao meu começo no rugby, né? Eu era Hum, medíocre como jogador, né? Jogava muito mal. E na federal, como tinha sempre faltava gente, eu sempre jogava. Meu primeiro jogo foi contra o Rio Branco e, aham. e eu tinha treinado uma semana. E era no SPAC, eu me perdi, fui parar do outro lado da represa, voltei, consegui chegar no SPAC. Quando eu cheguei, o pessoal fez uma festa, né, da Federal. Eu falei, caramba, eu sou tão importante assim, né? Eu era o 11º jogador, se não chegasse, perdia por WO. Tá? E aí eu falei, Outros tempos. caramba, né? Que o pessoal só treinei uma semana, todo mundo contente que eu cheguei, o que aconteceu? E era isso. Jogamos contra o Rio Branco e perdemos, né? Bom, aliás, a gente perdia muito. Né? Eu comecei a jogar em 78. Tá. Né? E depois eu saí da Federal. E enquanto estava na Federal foi muito importante porque é um mundo. Aquela escola federal era um mundo. Eram 5.000 alunos. Cara, Sim. aprendi muito ali. Muito, uma história de vida, sabe? Os professores, era tudo no nível universitário. Era uma coisa espetacular, assim, né? Os laboratórios, as oficinas. Era muito moderna, valia a pena, sabe? Pena que eu não me adapto com exatas e tive que sair, né? E para quem não conhece São Paulo, né, a Federal fica ali na região do Canindé, né, hoje, que já não se chama Escola Técnica Federal, mas sim Instituto Federal de Ensino, não é isso? Que tem a graduação e, Exatamente. o ensino médio e o ensino de graduação, né? Que é muito legal. Sim, superior também, universidade também, É, tá? É bem bacana, tá? E ali eu, toda a minha vida, quando eu saí da Federal, eu passei um tempo, né, jogando pela Santa Casa, que a Federal tá. já estava acabando, e depois eu fui para o Rio Branco, né? Cheguei a ser capitão do B, do Rio Branco, capitão do Rio Opa, Branco B, né? sim. O que eu treinava muito, né? Era o que mais treinava, não faltava em treino, aí eu fui, não porque eu jogava bem, porque o técnico é aquele argentino, como é o nome dele? Ai, Cavana, era um bom, muito bom o técnico. Como? Daniel Cavana, Não, Gustavo não era o Cavana. Cavana. Era um outro. Depois eu disparar, eu me esqueço o nome dele agora, né? Mas foi um cara, na época muito boa também, treinava no Pelezão ali, foi muito divertido, né? A Federal sempre foi um celeiro de gente, que eu Ah, digo importante, né? ah, O Mauro Calegari foi morar em Curitiba e junto com o Lalo fundou Curitiba, né? ah, sim. Olha que interessante, ao mesmo tempo que ele estava fundando Curitiba, tinha o Vicente Speed, o espanhol da Federal, que trabalhava no Bamirim,
e ele foi para Curitiba e estava fundando outro time com o pessoal do Banco Bamerinos. Ele e um pilar do SPAC, que mudaram para Tá. Curitiba. Então, dois caras da Federal estavam montando times em Curitiba, um não sabia do outro, que eles podiam estar juntos, né? A gente É. foi jogar contra os dois, nem percebemos que eram times diferentes, né? Porque um foi no estádio de futebol, preliminar de um jogo de futebol. A polícia entrou em campo para apartar o primeiro ruck que teve. Foi muito engraçado, né? Ah, que nossa, jura? Coisas. Nossa, putz, era a partida de futebol, tinha policiamento, tinha torcida, e foi coisa da Federal, né? Mas olha que interessante, o Calegari, em Curitiba, o Vicente, É. o Coati, que foi da seleção de 82, né? E ele foi até a Argentina e não jogou. E o Sami, que foi para assistir, levou só uma maletinha com chuteira e tal, o Coati foi cortado por causa da idade, que tinha enganado, né? O pessoal da BR se enganou na data de nascimento e tal. E o Sami, que já estava lá, foi convocado e jogou no Sul-Americano. Aham. É, o Assim, Sami também foi da Escola Técnica Federal, né? jogou, ele foi meu capitão na Federal, tá? Federal. O Excelente. sócio, né? O sócio Sócio, foi da Federal. O Canidia era da Federal, da época das antigas também. O o Nego, Maurinho, né? o Maurinho. Sim, eu lembro, sabe por que que chama sócio, né? Não sei. Essa é boa. Estávamos treinando no Parque Ibirapuera e lá vem o garotão. Pá. Ei, senhores, boa noite, por favor. Como é que faz para ficar sócio do time, né? Aí o pessoal, temos um Ah. sócio aqui. E ficou sócio, e pegou e ficou. Como é que faz para ficar sócio da Federal? Opa, tem um sócio aqui. E ficou até hoje, né? Depois você foi para onde? Como é que você foi andando? Foi fazer faculdade? Você fez faculdade? Eu fiz educação física, Tá, tá? Eu me formei em educação física, depois eu entrei em administração hoteleira na Faculdade Renascença, tá. que é uma faculdade judaica, Sim. né? Ali fiz 2 semestres, 13, eu faltava muito, já trabalhava, né? Montei meu acampamento Sim. de férias, tá? E depois eu fiz, durante anos, trabalhei com acampamento de férias, tinha meu próprio acampamento, e depois, como a gente começou a trabalhar com empresas, né? Fazendo festas de confraternização e tal, eu deixei a empresa de acampamentos, de lazer, que era Prisma Recreação e Lazer. Deixei com a minha irmã, que estava aposentada, e com meu sócio da época, o Carlos Barrinha, a gente montou uma empresa de eventos, né? E foi muito legal, uma época muito boa, assim, a gente trabalhamos muitíssimo com eventos, né? E depois eu fiz um curso de psicologia, você até pôs no site lá que eu fiz psicologia, eu fiz um curso de psicologia aplicada a negócios, né? Ah, Era behaviorismo tá, e psicanálise. Um curso de tá. 220 horas, deu 9 meses de curso. Isso foi muito bom também, né? Gostei. Sempre gostei de estudar. Eu fiz astronomia também. Eu tinha um planetário que eu levava nas escolas, né? Sei. Grande guarda-chuva, assim, cabia 30 garotos, 30 alunos, e levávamos nas escolas. Por ano eu fazia mais ou menos palestra para 10 mil estudantes de escolas, né? Você Junto com o tem professor muito Júlio essa, Lobo de Campinas. você tem muito essa coisa de empreendedorismo, fazer coisas novas, inovações. É uma coisa bem Sempre, assim, se vira, né? Se você se vira bem, né? sempre. Não tem. Desde que eu era aluno na universidade, eu faltava na aula à noite para dar aula num colégio no Castro Alves, que era antigo Castro Alves, depois ali na Alves Guimarães. Era na Teodoro Sampaio, venderam o prédio para o Objetivo e eles mudaram para Alves Guimarães, né? E Tá. o Capote Valente, uma dessas aí. E eu dei aula de educação física ali quando eu era aluno e faltava alguém para dar aula eram alunas que já tinham feito pedagogia e faltava fazer o magistério para poder dar aula para crianças pequenas, né? Até a quarta série, algo assim. E eu Sim, fui sim. um professor que trabalhei até que eu não consegui mais continuar, estava faltando muito. Tinha um sócio na época no acampamento, falei, Kleber, que era meu veterano na faculdade, falei, escuta, É. vai você porque eu não posso mais faltar na aula, preciso de um professor de educação física infantil na pré-escola. E ele foi, assumiu o meu posto lá, senão eu ia repetir por faltas na faculdade, né? E na faculdade eu fiz projeto Rondon, fiz projeto Vale do Ribeira, o falecido projeto Rondon eu participei, Sim, né? sim, sim. Fui Eu para fiz os Bahia, sempre dois. gostei de... Ah, sim, eu fiz só e fiquei 45 dias em Irecê, no Nordeste, no sertão baiano Na lá. Bahia, Né? exatamente, exatamente. Ah, Conheço esse lugar. Eu não fiz em você foi pelo Irecê, eu Mackenzie? fiz. Não, Hum, eu fui primeiro como aluno da PUC, né? Eu era estudante da PUC de Biologia,
E depois eu fui como professor da universidade, eu era professor já no final da década de 90, o Fernando Henrique criou um projeto, não foi o Fernando Henrique, foi a primeira dama, né, Dona Uhum. Ruth Cardoso, que é uma maravilhosa, eu cheguei a conhecer, conversar com ela muitas vezes. Ela fez o chamado Projeto Universidade Solidária. Aí eu fui trabalhar na Bahia, né, perto de Irecê, numa cidade menor, e depois, um ano, eu fui Uhum. trabalhar, sabe aonde? Em Roraima, né? Perto dos Yanomamis. Uau, Então, que legal. quando se Nossa. fala de Roraima, eu falo, gente, vocês não têm noção, é outro mundo, né? Não Sim, é sim, isso sim. aqui que a gente conhece. Então, foi muito legal para mim. Como aluno, depois como Os professor duas Brasis do vezes. Brasil. Exatamente, exatamente. Foi uma coisa muito louca. E eu sempre também Depois eu tive fui esse lance. coordenador do Rondon. Você foi Eu fui coordenador? coordenador do Rondon. E aí, com isso, eu consegui bolsa de 100%, né, na universidade, né? Meu Tá, último ano, na USEC, que eu fazia USEC, Unisa, né? tá. E foi bom, eu já trabalhava na escola, era assistente do professor, até que teve uma greve, quando eu estava no terceiro ano, Ah, porque o Shafik Jabba ele havia comprado a faculdade, e muita corrupção, transferindo alunos do Paraná para São Paulo, que não tinham feito odontologia, estava um rolo total. E aí a educação fez que eu não queria parar, aí me chamaram na assembleia para falar lá com os alunos, eu falei, e parou, né? Entramos em greve geral. No dia seguinte, o diretor me chama e falou, pô, Baeta, você já está aqui junto com a gente, né? Tal, e já está com quase um professor aqui, você não podia ter feito isso. Eu falei, professor, eu apenas tornei pública a minha opinião, eu não incitei ninguém a entrar em greve. Mas pode ser que a tua opinião não prevaleça. Qual a universidade? Por sorte, houve ser expulso da faculdade no último ano. só faltava, né? Ó, tem um João que fez uma pergunta para nós aqui, você está vendo aí, né? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 62, vou fazer 63. E você, Baeta, quantos anos você está? Eu, dia 5 de maio, fiz 61. 68. Então estamos na mesma geração, 60. Comecei a jogar em 78. E eu comecei, para o João saber, eu comecei a jogar em 76, no Colégio Rio Branco, né? E fui o embrião do clube, depois eu não joguei no clube. Porque aí eu estudei, fui morar fora, joguei em outros clubes menores, e aí passei um tempão fora, jogando principalmente na universidade, onde eu estudei na Inglaterra, né? Depois eu Eu, sofri um acidente e nunca mais joguei. eu lembro Mas que não sofri acidente no rugby. o. No rugby nunca Que tive bom. acidente, só de trânsito. Mal pelo acidente, bom por por estar aí, por ter ido. Sabe que meu filho, desde pequenininho, ele me acompanhava Ah, nos jogos. Como eu fazia arbitragem, né? Ele ah, treinava no. Ele, com 2 anos, estava um sul-americano de rugby, que eu fiz parte da arbitragem na época da Cobar, Comissão de Árbitros, né, não sei o quê. Teve a SBAR, a Cobar, eu participei de todas, né? tá. E o Beto Gouveia, quando era diretor de arbitragem, na década de 80, um dia ele me chamou e falou, Baeta, você foi o árbitro que mais apitou na década de 80, eu estava fazendo um relatório aqui, falei, caraca, e era de graça. Eu lembro que o primeiro jogo fora de São Paulo foi Ah, Pasteur e Ita, né? E eu fui de carona no ônibus do Pasteur, não verba nem para viagem, nada, né? E era sim. um juvenil, e eu optei esse jogo em São José, Pasteur e Ita. Foi meu primeiro jogo fora da cidade de São Paulo. Né? Eu, o Ita é o embrião do São José, né? O Ita Do foi o São embrião do São José, não José, foi isso? tá? Exatamente. Inclusive, eu Ó, o tenho João aqui está uma dizendo. camisa do São José também. Ah, Fala. o João está perguntando Isso aqui, aqui, tá dizendo, tem 53 anos, né? Conheço o João, você também conhece o João também. E no Alphaville que ele o jogou, muita Freitas. gente do Rio Branco, o Freitas, foi jogar, teve muita gente que jogou do Rio Branco lá. O Sim, sim, sim. Joãozinho, Quando né? E um juntou, monte eu lembro, eu estava lá na época. foi uma fase Aqui boa. tem uma camisa do São José, do SEB do São Ah, José, ah. e foi um SEB internacional, né? Aquele árbitro, e foi campeão um time da Argentina, né? Que jogou lá nesse SEB, e nossa, o pessoal do São José ficou bravo, correu atrás dos árbitros, estava uma confusão. Vocês fizeram eles ganharem, porque lá tá louco. Né? Esse torneio foi bem bacana também, torneio de SEB de São José. Eu gosto muito do São José, cara. Para mim é um modelo de rugby pra gente. Esse torneio não tem um ano aqui. Queria ver, mas não tem. Sei lá, para a década de 80 também, eu acho. Sei lá, Mas, não mas tem um ano.
Você começou a arbitragem depois, então, nessa época, né? Já era um árbitro mais velho, vamos dizer assim, né? Sim, eu posso falar que eu fui o árbitro que fez todos os cursos da BR de árbitro, de bandeirinha e tal. É porque, como jogador, eu não ia para frente mesmo. Esse aberto que eu joguei como veterano, joguei até meus 54 anos, né? E fui árbitro Tá, até meus 54 anos, quando eu mudei para a Itália. Mas eu queria estar do lado do rugby, eu queria participar, né? sim. Meu filho tinha mais ou menos 2 anos, teve um sul-americano no Ícaro, lá em Ibirapuera, no estádio de Ibirapuera, Ícaro de Castro Melo, algo assim. E Isso. ele pequenininho assim, né? Ele comigo ali, de repente ele falou, pai, já era quase meio-dia, pai, tô com sono, tipo assim. Aí o sócio tinha uma mala enorme, uma mochila enorme. Eu abri a mochila do sócio, arrumei a roupa ali, pus ele dentro da mochila e meu filho dormiu dentro da mochila. Isso na pista de atletismo lá do Ícaro. E é engraçado, né? O Ícaro é um estádio até hoje parado, fechado praticamente, né? Sim. Poderia Um ser local utilizado pelo. espetacular, um estádio espetacular. É pequeno, mas vale a pena investir ali. Mas no rugby é isso aí, não precisa de mais do que isso, Sim. né? Não precisa de mais do que Não, isso. não, tá Por- perfeito. tanto que assim, hoje eles estão jogando, a seleção descobriu o campo do Nacional, né? Ali na Barra Funda, que é um estádio Sim, pequeno, muito tradicional dos ingleses, que é aqueles ferroviários ingleses, e antigamente, sim. antigamente sim. E é um estádio que podia ser arrendado. Eu, na minha opinião, como eu sou um visionário, maluco, muitas vezes, né, eu acho que essas coisas precisam ser trabalhadas com a federação, confederação, né, com patrocinador, a coisa vai, né? Nós precisamos de um espaço. O espaço que é fabuloso, mas não atende mais a tudo que a Sim. gente quer, né? Você falou uma coisa Ah, do Nacional, dos ferroviários. Você sabe por que começou a usar apito nos jogos de futebol? Porque vieram não. dos ferroviários que usavam apito na estação de trem para soltar o trem e tal, e começaram a Hum. usar o apito no futebol também. Veio da parte dos Ah, ferroviários. que legal, não sabia não. Não sabia não, que legal. E é muito E, bacana. Eu, e, eu, eu fiz um evento para a Nike uma vez, e ali isso a gente teve que estudar isso com ferrovias e tudo, a grande importância das ferrovias no futebol e tudo mais. Foi uma coisa bem bacana. e é uma coisa interessante, né? Porque o futebol deu certo no Brasil, não o rugby, apesar de Charles Miller trazer as duas bolas, né? Foi justamente porque aqui a influência italiana foi muito forte, né? Diferente da Argentina, Sim. né? Que teve influências outras, além dos italianos, outras influências, então conseguiram se Sim. dividir. E na Argentina é muito O, engraçado, Baeta, que na Argentina tem o mesmo modelo de Londres. Os times são por bairros. Né? Aqui, de certa forma, são a sim. mesma coisa. O Palmeiras, o Nacional, o Juventus, o Corinthians, né? O São Paulo, aquela coisa toda. Lá em Buenos Aires, cada bairro tem um time. Em Londres, cada bairro tem um time. Então você não pode ir para outro bairro. Né? Você não pode mudar de bairro e mudar de time. Você tem que estudar com aquele bairro. Então isso é muito legal. E o rugby não cresceu muito em função disso também, né? Não tinha eu falando adeptos, né? uma Vamos vez, dizer assim. sim, né? Não, o rugby, vou te falar assim, eu gostei, assim, fiquei muito feliz quando meu filho se interessou pelo rugby e tal, desde pequenininho, tinha 2, 3 anos, né, e ia nos Ah, treinos comigo. Quando começou no Pasteiro, ele tinha 6 anos, quando começou no Pasteiro. Por que ele foi pro Pasteiro? Não é porque eu amava o Pasteiro, é porque era perto da casa dele. Já tinha me separado, eu separei quando ele tinha 3 anos, né, e o ah, Pasteiro era mais perto, era mais fácil, né, e eu gostou. Depois do Fred, né? E do Benjamin, que era filho do Fred e tal. E meu filho jogava sempre de Ralph, sim, né? E chegou na Itália, sim. eu fui primeiro, ele foi 9 meses depois que eu cheguei. A primeira coisa que eu fiz foi colocá-lo no time de futebol da cidade e no time de rugby. O Sim. futebol era na própria cidade, o rugby era numa província a 30 quilômetros, né? Mas o técnico vinha buscar ele porque ele jogava super bem, foi capitão na Itália de Ralph. Chegou na Espanha, ele cresceu muito, não cabia mais de Ralph, né? Aí Ah, puseram ele na ponta e agora tá de fullback, né? ai, que legal, legal. E vai evoluindo, né? Hoje tá com 18, ele está com 18 anos hoje, né? É Fez isso? 18 em dezembro. É, E, exato. e você sabe coisa engraçada, né? Claro, eu sempre levei o Pedro, meu filho, para ver os jogos, né? Eu não jogava mais, assistia os jogos, e ele falava: eu não gostei desse jogo, não, muito, muito chato, né?
Ele comia bolacha e não queria jogar. E foi jogar basquete, porque ele era grandão, aquela coisa toda. Até que um dia o professor dele falou: Ó, Sr. Pedro, você joga direitinho basquete, mas você não é do basquete. Tem alguma coisa no seu corpo que esse é um jogo mais pegar. Vai fazer judô, vai fazer outra coisa. E aí ele falou: gostei. Em 2007, ele assistiu um mundial pela televisão. Foi o primeiro mundial que passou na televisão na ESPN. E foi fantástico, né? Foi uma coisa assim fabulosa. O País de Gales foi um jogo que ele assistiu e ele ficou admirado. Ele falou: eu quero jogar esse jogo. Ele procurou duas equipes, o Rio Branco e o Pasteur. Eu falei: escreve para os dois, eu conheço os dois, escreve para os dois. O Pasteur respondeu, o Fran respondeu para mim, para ele, né? Oh, pode vir aqui, tal dia, tal hora, será bem-vindo. E aí ele ficou. O Fran E o Rio Branco Locoselli? não. Exatamente, exatamente. O Fran foi muito receptivo, ele gostou muito do Fran. E foi maravilhoso para ele, né? O Isso foi muito Calegari legal. está aqui. O Calegari está vendo aqui. Já falei de você, hein, Calegari? Acabei de falar de você aqui. No Rio Branco, Caguetou né? você E aqui, aí cara. você vê, voltando aos da Federal, o Sami foi presidente da CBRU, o Sócio foi diretor de árbitros, o Coati desenvolveu o rugby em Palmas, em Tocantins, o Calegari em Curitiba, e depois teve outros que, o Fritz, quando entrou na FEI, tá, também incentivou o rugby na FEI, o André Mazzilli na FAAP, que tinha um time também na época, né? E assim foi, assim, o Federal criou muita gente que difundiu o rugby por todos os cantos, né? E uma coisa que eu comentei outro dia, quando você postou, acho que foi no Face, eu ia na Universidade de São Judas e na Universidade Católica de Batatais. Uma colega de faculdade minha sabia que eu jogava rugby e me convidou para dar umas palestras lá na São Judas. Então, o que eu ia fazer? Ninguém sabia disso, a CBRU não sabia, nada. Eu ia com meu filho, desde que era pequenininho, todo ano a gente ia fazer essa palestra. Levava minhas camisas de rugby, que eu tinha muitas, levava as bolas, levava os tis, e, e fazíamos uma divulgação do rugby para incentivar os alunos não a jogarem rugby, mas a implantarem nas escolas, né? Falava de todos os benefícios, união e cooperação, e todos como se chama? Os valores do rugby, né? E fazíamos uma semana aula teórica, a palestra, e a outra semana era na quadra, né? E dava toda a tática, desde quando começava a treinar, passando a bola para qualquer lado e tal, e ensinando os alunos a jogarem até fazer um touch no final, né? E durante anos eu fiz isso, né? E depois eu fui em Batatais, também fiz, né? E assim, por minha conta, porque eu gosto do rugby, né? E sendo árbitro, depois que eu não corria mais, meu joelho já doía, eu ia de bandeirinha, não me importava, fazia 4, 5 jogos por dia. Aqui na Espanha também, na Itália também eu fui bandeirinha. Aqui na Espanha, eu tenho aqui a camisa, a primeira camisa de árbitro da Federação Paulista. Ai, que legal. Essa foi a primeira. E estreou essa camisa numa final, Pasteur e São José. Uma final, acho que M16, lá no campo do Pasteur. Essa foi a estreia desse uniforme. Que legal. E o Pasteur sempre estava na minha vida. Hein? Não tem jeito, né? E aí conta uma coisa para mim, Baita. Você um dia, até você comentou rápido para mim, mas conta para todo mundo. Você foi um dia e falou assim: eu vou morar na Itália. Né? Isso em 2000 e quanto? 2016. Por que você foi? Por que você falou? Vou embora, vou embora. Vamos lá. Agora entra uma outra história, né? Em 2013, eu fui convidado para visitar minha sobrinha, para visitar uma igreja evangélica ali na Doutor Arnaldo, a igreja Pleno em Cristo, né? Inclusive nessa igreja a gente fazia reuniões de árbitros também, porque tinha telão, tinha tudo, eu conhecia lá os pastores e tal, e a gente fazia as reuniões de árbitro ali, algumas a gente fez ali. Bem na Doutor Arnaldo, perto do metrô, assim. Então, e nessa igreja eu tinha, inclusive a Beth estava aqui, era minha chefe no ID, no voluntariado, Beth Lisboa, pastora! Então a Beth organizava... Ela está perguntando se você continuou no rugby aí quando saiu do Brasil. Depois você conta essa história, aproveita a história, tá? Então, eu joguei um jogo de veteranos aqui no Girona, né? Porque é o time do meu filho. Aí no Brasil eu era o pai do Baitinha. E aqui, não, aí ele era meu filho.
E aqui eu sou o pai dele. Ali ele é meu filho, porque eu era mais conhecido que ele. Aqui não, aqui, pai do Fernando. Aqui o É, famoso é ele aqui, né? Porque quando eu cheguei, quando ele foi jogar lá no time, o treinador falou, escuta, Baeta, você não tem outro filho não, só tem esse? Eu falei, só tenho esse. Mas voltando a Beth, né? A Beth tá. coordenava o ID, né? Que o que, que a gente fazia no ID? Era um voluntariado, a gente visitava a Cracolândia, fazia trabalho com prostitutas na rua, com travestis, um trabalho de conscientização, tá? Sim. Evangelismo e conscientização das pessoas, né? Sim. E foram 3 anos. Todo sábado à noite, a gente ia para a FEBEM, para a Fundação Casa, ali em Pirituba. E também dava uma palestra, algumas com os alunos ali, os internos da Fundação Casa. Eram 80 garotos, 80, 90. E esse voluntariado, foram 3 anos que a gente fez esse voluntariado, né? Ia Sim. na casa de recuperação de dependentes químicos, né, que era da igreja, e esse envolvimento, Márcio, mudou minha vida. A partir desse trabalho voluntário, eu já comecei a não querer mais fazer eventos, tá? Minhas orações eram assim, pô, paizão, meu paizão é papai do céu, muda Sim. minha... Eu não quero mais fazer isso, né? Que as festas era muita droga, muita bebedeira, os clientes que eu tinha, clientes muito bons, tal, mas não, vamos lá. E eu queria mudar, e fui mudando, até que chegou um ponto, eu tinha já quando eu tinha 14 anos, em 70 e algo assim, eu tive uma família de italianos que mudou para a minha rua Lisboa, onde eu morava, Sim. Tá. e eram 6, pai, mãe e 4 filhos, né? E foram meus amigos, em 6 meses eu já estava falando italiano. O pai deles era engenheiro e veio fazer umas obras no Brasil. Tá. E o Aldo, o Sérgio, o Gianluca e a Marina. A Marina era pequenininha. E em 6 meses, convivendo direto com eles, né? Eu almoçava com eles e tal, não sei o quê, já estava falando italiano, né? E depois de 40 anos disso, 40 anos depois, o Aldo, na Itália, me achou pela internet e tal, e que é a minha segunda família, minha mãe italiana mora lá, falou, Fernando, pô, vem morar aqui, cara, tal, não sei o quê, e me convidou muitas vezes, e eu relutando, tal, não sei o quê, e fui protelando, vem trabalhar com eventos aqui, o meu cunhado tem uma empresa de eventos, aí eu falava, pô, se é para trabalhar com eventos, eu fico no Brasil, né, se já quero mudar aqui, não vou para Itália para trabalhar com eventos. E um dia ele falou assim, poxa, minha mãe vai ter que operar a coluna e não tem ninguém para ficar com ela no hospital. Falei, caramba, isso eu faria, isso eu gostaria de fazer. Sim. Ele falou, não, isso não é para você, tal, né? Eu falei, não, isso me motiva, sabe, me acendeu uma luz. E um dia eu estava dando uma palestra, por coincidência, nessa mesma igreja do Dr. Arnaldo, para jovens, e entrou um garoto de 16 anos, descalço, tá? Ah, Depois eu descobri que isso se chamava Gilberto, né? E ele olhou para mim e falou: o que você faz aqui? Eu falei: não, eu fui convidado para dar uma palestra para jovens, adolescentes, naquela, vou para droga, não vou, sabe, aquele pessoal assim, meio e fui lá para fazer esse trabalho, essa palestra comportamental, né? E, sim. inclusive, essa palestra, no final, eu sempre convidava, lá não foi o caso, eu convidava um ex-criminoso, um ex-assaltante de banco, um ex-traficante de drogas, um ex-traficante de armas, tinha vários, hein? Toda gente recuperada e fazer isso com empresas também, né? Entendi. E essa pessoa no final dava o seu depoimento e falava, tá vendo como tem jeito? Né? Se pode recuperar, se pode curar. Tinha um rapaz lá, que foi meu amigo, Rogério, morou 11 anos na Cracolândia, tá? Na rua. E é um cara assim, ele tem uma empresa de construção, faz reformas, excelente, excelente. Lá na Cracolândia tinha médicos, tinha gente que passava a noite lá, chegava de manhã, arrumava a gravata e ia trabalhar. E passava a noite fumando crack, sabe? Nossa. Não é dizer que é só a molecada, tinha de tudo, tinha famílias inteiras. Uma vez, a gente estava com um grupo lá, queriam Sim. entregar um bebê pra gente, né? Porque era filho de dois adictos, né? Dois Sim. viciados em crack. Até que o traficante lá, falou, o que tá fazendo essa criança aqui? Falei, não sei, entregaram pra gente. Eu sei quem são os pais. Foi lá, deu uma bronca nos dois. Falou, se fizer isso de novo, eu mato vocês dois. Tá? Vocês fizeram um filho, agora cuida dele. Mas na rua, né? Na Sim. rua. E graças a Deus a gente conseguiu recuperar algumas pessoas, né? E, e, ou levar para casa de recuperação, ou recuperar.
sim, para casa de recuperação também, que aconteceu com algumas pessoas, isso foi super gratificante, né? A gente conheceu uma prostituta, ela falou assim, eu não sou prostituta, eu tive que ser prostituta, porque quando eu separei do meu marido, dei com outro, e eu tinha uma filha de 5 anos, e esse meu marido violou, estuprou minha filha de 5 anos, e eu matei ele, né? Isso numa favela, Nossa. e fui presa. Agora, quem me dá trabalho? Eu sou uma assassina. Então me sobrou o quê? Ser prostituta. Então a gente julga as pessoas, e isso me ensinou, sabe, me deu uma lição de humildade, sabe, que eu mudei minha vida. E então, voltando a esse garoto no dia da palestra, né? Garoto descalço, com um aventalzinho azul, como se fosse um professor, entrou lá e falou: o que você faz aí? Eu falei: você é pastor? Eu falei: não, fica convidado, tal, não sei o quê. E tal, e falou, eu falei: agora eu entendi a mensagem que Deus mandou para você. Aqui não é mais o seu lugar. Eu vejo um passaporte na sua mão, tá? Acho que pouca gente sabe disso. E você, eu não sei o que é, mas você sabe, tá? E você não era mais para estar aqui. Você já era para estar nesse lugar, né? O que você está enrolando? E falou um montão de coisa. Eu falei: meu Deus, quase chorei assim. Acho que eu chorei até, na verdade, né? Bom, fiz o que eu tinha que fazer, o trabalho, cheguei em casa, computador, mais barata, Royal Air Maroc. Parei em Casablanca, parei para Itália, fui para Roma depois. Márcio, eu doei tudo que eu tinha. Eu doei tudo, tudo, tudo que eu tinha. Eu fui para a Itália com 550 euros, tá? E que ainda doado pela minha irmã e minha sobrinha, assim, sabe? Cara, eu me desprendi de tudo, de tudo. Falei com a mãe do meu filho, falei com meu filho, ele era pequenininho, tinha 7 anos, 7, 8 anos. Não, tinha 10 anos, né? E fui, tá? Sozinho. E cheguei lá na Itália, tive que me hospedar na casa da irmã dele, que era a Marina, minha amiga também, e fiquei ali e fui buscar emprego de cuidador. Eu fui para ser cuidador de idosos. Não foi que o que sobrou para mim, eu escolhi fazer isso, tá? E comecei em um mês eu já estava trabalhando, né? A dona da agência, né, falou assim: você está quanto tempo aqui na Itália? Como eu já falava italiano, né? Falei: estou aqui quase um mês. Falei: já vai trabalhar? Tem aqui inscritos que estão quase 2 anos e não conseguem trabalho. Aí eu olhei no olhinho dela e falei assim: você acredita em Deus? Aí ela pensou um pouco e tal. Tá bom, vai, assina aqui, tá, vamos lá, tá tudo certo. E aí eu comecei. Eu morei em 4 cidades na Itália, né? Porque eu era cuidador interno, eu morava com os idosos, né? Cuidei de Sim. 2 casais, cuidei de um senhor que foi diretor da Coca-Cola, um que foi presidente, ex-presidente do Banco de Roma, né? E assim vai, né? Eu conheci muita gente e para mim foi uma lição de humildade, cara, que eu acho que eu precisava um pouco disso, né? E, cara, eu me Lógico. sinto tão útil, é uma coisa que fez tão bem para mim, esse meu período sabático, que era para ser 9 meses. Meu Sim. passaporte espanhol vencia em 9 meses, né? Então eu fui em maio, em fevereiro eu falei: eu volto em fevereiro. Fui para Nápoles, renovei meu passaporte no consulado espanhol, que era em Nápoles, fui ficando, e em maio agora fez 7 anos. Então, por que eu mudei para a Espanha? Por que eu saí da Itália e fui para a Espanha? Eu estava bem lá na Itália, mas o meu filho não se adaptou na escola italiana. É uma escola que está muito atrasada, assim, em termos de relacionamento, em termos de tudo. Para você ter uma ideia, ele chegou e já foi para a escola, ele chegou em dezembro. Ele chegou e fez 12 anos no dia seguinte. Ele falou: pai, deixa eu descansar um pouco, eu não tive férias, né? Porque eu estudei até agora na escola no Brasil, agora E que eu vai entrar entrar de de novo. férias, aqui não tem férias no final de ano, já vou estudar. E eu deixei ele em casa 3 dias. Depois, quando a gente voltou, ela falou: pai, você tem que justificar por que ele faltou. E eu coloquei. Ele me pediu para descansar, porque tal, tal. Eu falei: a verdade, né? Ela Sim. falou: não, isso me ofende. Isso não pode. Como assim? Põe aí. Ele estava doente? Não, ele não estava doente, ele só estava cansado, queria descansar, né? Ah, não sei o Sim. que e tal. Põe aí motivos familiares. Falei: professor, coordenadora, eu falei: me fala uma coisa. Então quer dizer que a verdade te ofende e a mentira não? É, é verdade. Ela falou: põe aí motivos familiares. Eu falei: tudo bem, mas é mentira. Né? Uhum. E assim, o italiano é uma hipocrisia, sabe? Vai na igreja todo dia,
e essa coisa, sabe, horrível. Ele não gostou. Só falta a palmatória, cara, para estar 100 anos atrás aí, essa escola. Né? Mas é interessante, né? Porque assim, o que te ajudou, você já tinha uma experiência, né? De rua, de tomar Sim. conta de pessoa. O italiano te Uhum. ajudou a facilitar a comunicação, que é um problema para quem sai daqui e não sabe a língua para se comunicar melhor. Ah, eu sei falar italiano, sei falar espanhol, não sabe nada, né? A gente sabe Sim. algumas coisas ali, né? Isso tudo ajudou. E você teve é isso que você falou, alguma coisa acima da gente, né? Falou, Foi vai, espiritual. né? É espiritual, exatamente, tipo para Foi teu muito caminho. espiritual, tá? E É, meu pai isso é não uma conheceu a Espanha, porque ele viveu um ano só em Barcelona. Em tem essa, 1912, ele já mudou para o Brasil. E tá? quando ele foi conhecer a Espanha, ele comprou os tickets do avião, tudo, ele teve um infarto e morreu. Morreu na minha mão, assim, uma ruptura Puxa, da aorta, né? ah, Com 70 anos. Então ele não conheceu, então eu falei, então foi conhecer por ele. Quando eu mudei para Espanha, a ah, gente foi para. Primeiro eu fiquei uma semana em Barcelona, tinha uma ex-trabalhadora minha na empresa de eventos que estava morando em Barcelona. Fiquei uma semana tá. na casa dela. Eu fui sem saber para onde ia, Márcio. Para a Itália até sabia para onde ia, mas para a Espanha não. E fiquei na casa dela e a nossa rádio brasileira, doutora Mariana, ela falou: vem conhecer São Feliu de Guíxols, vocês vão gostar. São Feliu de Guíxols está a 100 quilômetros ao norte de Barcelona, a 100 Tá, quilômetros da divisa com a França, tá, com o sul da França, né? tá. E fomos lá e adoramos, foi muito legal. O catalão é muito receptivo, sabe? É muito bacana assim, o carinho do povo catalão aqui, né? Das cidades todas que eu conheci. Não tive problema em nenhum lugar. E aí foi, ele se matriculou na escola, adorou a escola, adorou a maneira de ensino espanhol e tal. E aí ele não quis mais voltar para o Brasil. Ele falou, ele queria voltar. Quando ele estava na Itália, ele falou, vou para o Brasil, não gostei daqui, né? Então, ele chorava para ir para a escola, tudo assim, sabe? Não gostava. Nem com rugby, tudo, ele não se adaptou bem, não. E já em São Feliu, tá feliz da vida. Mas é engraçado que assim, que é natural no primeiro momento você sentir muita saudade das suas origens, dos seus amigos, né, da sua rotina, que você questionava, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas com o seu filho aconteceu. Puta, meus amigos estão lá, minha rotina está lá. E vem para cá, para um treco que eu não conheço nada, talvez não entenda tudo que eles falam, né? Isso é difícil, né? Mas eu acho que a criança, Márcio, ele, adolescente, crianças são melhores, né? Que a gente. ele fez muitos amigos na Itália. Amigos ele tinha. As meninas sempre paqueravam ele. Ele é bonitão e tal, né? Mas mesmo assim ele não sei, algo não Sei. enquadrava ali. Chegou na Espanha, engraçado que ele morou em São Feliu, mas ele fala, pai, eu queria mudar para Barcelona, eu queria mudar para... Tem um time de rugby em Vila Franca, em Penedès. Esse Ah, time de rugby, um russo comprou e investiu no time e ele foi campeão catalão, ganhou do Barcelona por 60-3, né? E na sei. final. E meu filho, pô, eu sei o time, eu tenho a camisa de rugby do Barcelona também aqui, né? Tá. É bem legal, Bem, né? bem E, bonito. é, e ele jogando pelo. Opa, vieram se despedir de mim aqui. Oi! E ele, aqui na Espanha, apesar de ele ter um montão de amigos ali em São Feliu, como tem também no Brasil, mas ele quer mudar. Falei, pô, você tem um montão de amigos aí, vai mudar porque eu faço outros amigos, pai, não tem importância, né? Ele topa, cara, sabe? É diferente assim. Eu também sou assim. Eu na escola, eu mudei tantas vezes de escola, ele também, com 3 anos, estava indo para a quinta, sexta escola, ele. Então ele não tem, ele sempre acostumei ele a mudar de ambiente, né? A ser um pouco nômade, né? No que for possível. E ele topa qualquer coisa. Se for para mudar, ele muda e está super feliz. Né? O importante assim, que é saber que você tem que estar bem no lugar onde você mora, né? Para você as coisas acontecerem, né? Exato, Se está mais ou exato. menos, com alguma infelicidade, alguma coisa, você quer sair fora rapidinho, né? Mas eu acho que. E nesse período da pandemia, você trabalhou muito, você teve muito problema. Como é que foi a visão de sua aí fora? Porque aqui foi uma visão política, né? Briga para lá, briga para Uhum. cá, é aquela confusão danada. Como é que foi a Itália? A Itália foi diferente daqui? Aqui também, cara, assim, impressionante, né? Hum, Você vê, aqui o governo era de esquerda. E a tá, extrema-direita criticava porque não fazia o confinamento. tá. Quando fez, criticava porque fez o confinamento. Quando liberou as regiões do confinamento, é porque você abandonou o espanhol, porque tinha que estar confinado. Então, é exatamente ao contrário do que aconteceu no Brasil, né? Porque era direita e esquerda, aqui era esquerda e direita, mas o discurso era o mesmo, ridículo.
tá? Mas eu estava num lugar, eu cuidava de um senhor, Ah, o senhor Antônio, que faleceu ontem, por sinal, ah, e era assim, fiquei 2 anos com ele, e era um terreno, ele tinha uma casa muito grande, piscina e tal, e um terreno de 5.000 metros, com 60 olivos, 60 pés de olivas, né? sim. É, e 5.000 metros para plantar. Eu cheguei lá, ele falou, vamos plantar, vamos. A gente plantou 1.500 cebolas, plantamos 300 pés de espinafre, fomos plantando. Quando chegaram Ah, os filhos, Baeta, você tá louco? Eu falei, eu não, seu pai que falou que era para plantar, eu tô plantando aqui, né? Me ensinou a plantar. A gente colheu 2.000 quilos de azeitona, fizemos nossa, 48 garrafas de 5 litros, né, de azeite. garrafões de azeite extra virgem, né? Bom Ah, pra caramba, assim. Então, os 2 anos de pandemia, de confinamento, nem senti, porque a gente estava ali plantando, trabalhando e tal, eu e ele era cego de um olho, teve um derrame cerebral que atrapalhava um pouco, mas ele que pilotava o trator, arava o terreno e eu ia plantando, ia fazendo os montinhos e ia plantando, né? você Eu era tenho o, um vídeo bacana disso. você era o garotão dele, né? O garotão Sim, assim, jovem, né? Que fazia as coisas. sim, sim. Exato, e foi assim uma coisa, uma experiência tão boa, tão boa. Eu achei que eu nunca fosse me adaptar numa cidade pequena. E Ah, Alcalhar, essa cidade que eu morava com ele, tinha 1.300 habitantes, tá. né? Nossa. Ficava a 8 quilômetros de Tarragona. Eu quase fui trabalhar agora em Grainha, em Lleida, Ah, com 157 habitantes. tá. Nossa, nossa senhora, nossa. Márcio, eu É, nunca fiquei mais de um mês sem trabalhar. que Nunca. bom isso. Sempre que eu mudava, o que aconteceu alguma coisa, às vezes eu saía de uma casa num dia, no mesmo dia começava em outro lugar, né? Cara, eu falo, Deus é bom demais, cara. As portas que ele abre, assim, eu fico muito feliz, cara. E para onde ele me manda, eu vou. E vamos lembrar uma coisa, né, Baeta? A Europa é velha, né? Então tem muito Sim, trabalho para cuidador, isso não não tem jeito, falta. né? Não Uhum. falta, e precisa. E que é engraçado que assim, a gente vê, se fala, discute tanto, mas jogam a velharia nos porões e esquece deles, né? Então, quando chega alguém que conversa, que fala, que cuida, que tem paciência, que está ali para disposto, eles se abrem, né? Eu acho muito engraçado isso. Márcio, o último senhor que eu cuidei faz um mês, mais ou menos, né, que eu estava com ele, o senhor, depois eu te passo o nome dele, você vai buscar na internet, Tá, Ramon Garabou Segura. Ele era tá, professor da Universidade Autônoma de Barcelona, professor da Universidade de Valência, professor da Universidade de Girona, ele foi professor da Universidade de Gênova, de História Agrária e Economia Agrária, tá? tá. Ele tem 6 livros escritos, ele tem 30 artigos, suas obras foram consultadas no ano passado, quase 3.000 consultas para quem faz mestrado, doutorado e tal. É a maior autoridade em história agrária da Espanha até hoje. Ele se Sei, aposentou faz 10 anos, né? tá. Só que ele contraiu uma doença, chama demência por corpus de Lewy. É um tipo de Alzheimer, né? Tem Sim, alucinação, sim. ele acorda de madrugada, tenho que ir, tenho que ir embora, vou para casa e tal. Ele saía, se perdia, a polícia trazia ele e tal. Então, por isso que me contrataram, né? Cara, é espetacular, meu. O que ele sabe de arte? A gente ia para museu toda semana, museu, cinema, teatro. Ele tinha uma vida social espetacular, assim, né? Ele caiu em casa, assim, eu estava perto dele, tropeçou na cama, caiu, quebrou a cadeira, foi internado num hospital, fiquei 3 meses com ele no hospital para recuperar, e depois os filhos decidiram internar ele num asilo, né? Eu falei, "Pô, ele não merecia, Ah, sabe? Podia desfrutar da vida muito mais, né? E eu sim. fiquei com ele uma semana no asilo para adaptá-lo ali, mas é um cara assim tão inteligente, cara. Ele viu um quadro, ele fala, pô, esse quadro em relevo é da Espanha pós-guerra, tá? Que pintor que é? Eu via, pintor tal. Pô, esse cara morreu em tal ano, tal. E começava a contar a história do pintor. E assim, a gente foi na Fundação Miró, tinha uma exposição de Paul Klein, que é um alemão que era naturalista. Ele sabia tudo, cara. O que eu aprendi com esse cara? E a gente tinha o cartão de transporte, a gente não pagava transporte, museu, nada, né? Que é um cartão que tem que ter um acompanhante e tal. Sim, Então a sim. gente, putz, pegava metrô, pegava ônibus, pegava ferrocarril, pegava funicular e tal, só pagava em trem, né? E Ah, às vezes ele chegava, tenho que ir para Barcelona, só que a gente estava em Barcelona, né? ah, Depois que eu peguei a experiência com ele, assim, falei, então vamos para Barcelona. Pegava a mochila, punha as coisinhas dele, pegava o metrô, descia na estação de trem, em Passeio da Graça, pegava um trem para Barcelona, né? Esperava passar, ah, a hora que chegava,
e andava uma estação até a estação de França, né? Baixávamos ali, tomávamos um café na estação de França, que é um café muito bonito, tá? Uma estação antiga. E depois pegava o trem de outra linha, da linha amarela, começava com a verde para ele perceber que mudou de linha, e ficava em casa. Ele feliz da vida estava em Barcelona, entendeu? Nossa. Então, assim, quando me perguntam se eu tenho experiência no que eu faço, eu falo, eu tenho experiência no que eu já fiz. Agora, o seu pai ou o próximo, eu não sei, porque eu não conheço. Tá? Então, eu não tenho experiência no próximo, tenho experiência nos passados, né? E você já pensou em relatar isso em pequenos contos de cada senhorzinho ou senhorinha que se tomou conta? Que eu acho é uma sensação tão bonita, porque você pode gravar, depois você... E, sei lá, se você não gosta de escrever, deixa alguém escrever para você. Isso é muito bonito, para as pessoas se inspirarem também, né? Pediram para escrever um livro, para fazer... Eu tenho até um blog no YouTube, não é blog, é uma página no YouTube, né? Cara, eu não sei, eu sou ignorante na internet, eu só abri esse Instagram porque você pediu, porque eu não sei nem como é que usa o Instagram, cara. Tá? Eu sou meio analfabeto em informática, né? Mas já me pediram, pô, por que você não faz um blog, posta um vídeo por semana e tal? Mas é isso que isso é legal, porque eu também não sabia muita coisa. Hoje o meu filho fala, pô, você tá um blogueirinho do capeta, porque tem um blog escrito, tem um blog falado, tem esse papo fora do eixo. Você viu que eu já sou rapidinho. Tenho lá, eu dei muita aula de biologia pelo YouTube, tá lá um blog, uma página minha, porque os alunos não tinham aula. Algumas foram melhores, outras foram piores, mas eram coisas muito simples, nada especial, mas que ficam agora armazenadas. Eu acho que isso, porque assim, vamos ser sinceros, daqui 20 anos, 30 anos, nós não estamos mais aqui, né? Mas a nossa história fica, né? Porque eu acho que isso é legal. Todo mundo me fala, cara. Mas você não sabe, cara. Eu fui repórter também. Eu gravo vídeos para um programa de caminhoneiros acho que está na Bandeirantes agora, o Super Truck. Tá? Aliás, sim, Cândido, sim. Um abração aí. Então eu gravei vídeos já, entrevistei já motoristas da República Tcheca, um francês que morou no Brasil, fiz reportagem na gasolina, fiz reportagem dos pedágios, quando eu terminar os pedágios na Espanha, né? Eu faço os vídeos de 3, 4 minutos, e, mano, fiz uma reportagem em Toulouse, quando eu estava no sul da França, fui conhecer o estádio da Copa, né? Eu fiz uma reportagem de Amsterdã, também no aeroporto, encontrei um caminhoneiro lá no aeroporto, e pegando avião para ir para a Espanha. E assim, eu fazia essas reportagens, mandava e sai no programa, né? Um programa que começa acho que às 7h30 da manhã. Estava na Bandeirantes, depois foi para o SBT, acho que vai voltar para a Bandeirantes agora. Né? É o Super Truck. Eu vou abrir, eu não vejo, porque é de muito cedo, né? Mas eu vou ver se eu ligo e vejo assim. Mas essas coisas que parecem bobas, né? Para muita gente, mesmo para você, é bobo. Cara, quando você coloca, o que tem gente curiosa de saber que ninguém sabe. Por que você fala? Você está contando história para mim e fala, cara, eu nunca soube disso, né? Por mais que você estude, lê, converse, você aprende, né? E as pessoas hoje buscam muito mais essas variações do que antigamente, né? Porque ligava a televisão, você sabia tudo. Hoje você não liga a televisão, você não sabe nada, né? Hoje você vê muita coisa no YouTube e fala, cara, por exemplo, eu pesquiso viagens pelo YouTube. Anoto as informações, né? Vou viajar, né? Coisas que eu não conheço e que muitas vezes nos livros não tem mais, né? Mas é muito legal pensar nisso, né, cara? Eu acho que vale a pena. Márcio, aqui é tudo perto, né? Então você vai para a Itália, vai para a França, vai não sei o quê, e é tão gostoso se perder fora do onde você está, né? Do seu meio que se conhece, porque se conhece tanta coisa. Eu me perco em Barcelona e cada vez descubro uma coisa diferente, cara, um museu, uma parede do Império Romano e tal. Cara, é legal se perder, meu, muito gostoso. Exatamente. E engraçado que uma vez, há pouco tempo, uma conhecida minha perguntou da Itália. Eu falei, gente, viajar para a Itália, para onde você for, você vai conhecer história. Coisa bonita, coisa legal, né, coisa próxima, mas é uma viagem histórica, né? De qualquer canto. Se você for uma cidade, você vê um monte de coisa. O que você está falando aí, um monte de coisa que a gente nem imagina, né? Nem chega perto, né? Você sabe de uma coisa fala. Diga. Pode falar. Não, nas cidades, 3 cidades que eu me encantei de conhecer aqui. Foi Sportore, na Itália. Da Sportore é pequenininha, é perto de Pescara. Siurana, aqui na Espanha, que é uma cidade incrustada na montanha, que eles nem querem. Era um turismo, a melhor cidade da Espanha para visitar. Eles não querem, rechaçaram porque não comporta tanto turista lá. E Mirepoix, no sul da França.
Tá? Você conhece alguma das três? Mirepoix, Siurana e Sportore? Não. Pô, são os 3 lugares que eu mais gostei de visitar aqui na Europa. Tá? Mirepoix era a cidade do Asterix. Ah, Tá? tá. Então, cara, fica depois entre Toulouse e Andorra, né? Sei. No caminho, depois de Carcassonne, que é a região de Carcassonne, né? E, cara, então, assim, se você falar para alguém, vão Paris, Bruxelas e Roma e tal, não, Mirepoix, Siurana e Sportore. As 3 cidades que eu recomendo. Baitinha, tá acabando o tempo do Instagram, o Instagram vai derrubar a gente aqui, tá? Um papo tão bom que passa uma hora rapidinho. Obrigado, querida, por ter aparecido, tá? Pra gente conversar. A gente conversa mais, vamos conversar bastante, tem muita coisa para falar ainda. Faltam 10 segundinhos, mas estamos terminando. Márcio, brigadão por sua iniciativa, parabéns, brigadão pelo convite, mas o que você